Oi, tudo bem? Então, gente, criança não vem com bula, mesmo que a gente às vezes queira a bula, não é verdade? E além disso, elas também não sabem nem expressar para a gente direito o que elas estão sentindo, quais emoções e muito menos lidar com essas emoções. Então, como é que a gente faz aí em casa para todo mundo parar de brigar, para eles poderem ir dormir, para eles até obedecerem, vamos dizer assim, você? Você ameaça? Briga? Até bate? A gente sabe, gente, que isso não funciona. Então, cola com a gente nesse vídeo, que a gente vai dar aqui 7 maneiras para você lidar aí na sua casa de um jeito gentil e com firmeza com todas essas situações do dia a dia. Fala aí pra mim, quantas vezes você já se ouviu falando, mas eu já te falei mais de 1000 vezes para não fazer isso? Vai, se entrega, né? Gente, todo mundo faz isso, não tem jeito. Só que se você falou mais de 1000 vezes e o comportamento continua se repetindo, provavelmente é sinal de que você que precisa mudar de estratégia, porque você vai continuar repetindo e nada vai mudar. É normal a gente acabar recorrendo a algum tipo de punição, a essa coisa da ameaça, do grito, porque a gente se vê numa situação difícil e literalmente não sabe o que fazer. Então a arma que a gente tem para recorrer é essa. Vou lá, vou brigar, vou lá, vou repetir 1000 vezes. Só que, gente, existem formas diferentes que a gente aprende quando a gente estuda habilidades parentais. E o nome dessa habilidade, da linha de pensamento, né, que desenvolve na gente as habilidades de ser gentil e firme ao mesmo tempo, é a disciplina positiva. A gente não é especialista em disciplina positiva. Até, Paty, a gente pode deixar na descrição a indicação de curso e de livro que a gente usou, exatamente, que a gente fez e leu para poder falar desse assunto, mas a gente realmente estudou sobre o assunto a ponto de trazer para a nossa vida pessoal alguns princípios, algumas regras, digamos assim, porque a disciplina positiva tem várias ferramentas, tem várias estratégias para um monte de situações. A gente deu uma olhada nesse assunto e a gente filtrou e trouxe para a nossa vida. Então a gente conversou, né, Paty, sobre as coisas que funcionam para a gente e resolveu trazer para vocês esse vídeo com essas 7 maneiras de conseguir ser gentil e firme ao mesmo tempo, que funciona, tá? Bora falar disso? Isso aí, Paty. Então, de cara, eu já vou mostrar um vídeo que vai aparecer aqui em cima, que tem uma entrevista que nós fizemos com a Jane Nelson, que Imperdível. Imperdível. Ela que reuniu todas essas informações que deram origem à disciplina positiva. Então, você já pode, depois que assistir esse vídeo aqui, ir ali no card de novo para ver essa entrevista com a Jane Nelson. Aí, Paty, eu vou te interromper, porque eu acho que tem uma coisa na entrevista dela, gente, que ela já começa falando assim: eu fui pensar na disciplina positiva porque eu queria que ser mãe fosse legal. Tava muito chato ser mãe. Eu achei essa frase dela sensacional. Tava chato, eu não me conformei, eu falei, eu preciso dar um jeito nisso para ser legal para mim. É maravilhoso, né? É maravilhoso, porque a gente precisa, né? Se a gente não é feliz com a nossa maternidade, como é que a gente vai querer passar essa felicidade, essa capacidade de ser mãe mais leve para os nossos filhos? Exatamente. Não dá, não é verdade? Exatamente. E a disciplina positiva também tem, a Paty falou, né? Ela tem várias ferramentas. A gente fez e a gente vai deixar aqui na descrição um PDF com um resumo do que é a disciplina positiva e das principais ferramentas dessas que a gente já colocou na nossa vida aqui. E você já pode clicar na descrição, porque sim, a descrição dos nossos vídeos vem cheia de coisa a mais para você. Aliás, ó, aproveita que vai ter um link para um post ótimo que a Paty Camargo fez sobre esse assunto também. Vocês verem que a gente vem falar, mas não é assim, tiramos da nossa cabeça e colocamos aqui não, tá, gente? A gente vai, estuda, experimenta e compartilha o que a gente acha que funciona. A gente já vai dar a primeira dica, mas antes, olha só, o nosso nominho aparecendo, porque senão, né? E sou eu aqui colocando vários botões ao mesmo Sempre tempo. tem gente que está vendo a gente pela primeira vez, né, minha gente? Aproveita, se é a sua primeira vez aqui, ó, você já sabe os nossos nomes, se inscreve no nosso canal, aciona no sininho da notificação, comenta e compartilha. Pronto, aproveitei, fiz tudo. Pronto, ótimo, já deu. Então vamos lá. A nossa primeira dica, a nossa primeira maneira é
Dê um tempo positivo para você. A gente estava falando que a Jane Nelson falou da disciplina positiva e de ser firme e gentil, porque ela queria ter uma maternidade mais leve, mais divertida. Então, você precisa também dar um tempo para você nesses momentos. Se você está muito irritado, se você está estressado, se você teve um dia difícil, esse não é o momento de você chegar para querer resolver uma situação estressante com seu filho. Então, vai para o seu cantinho da calma. Quem nunca viu a gente falando sobre isso, tem vídeo no nosso canal falando sobre o cantinho da calma. É um lugar para você respirar, para você ter um tempo positivo para você, para depois você resolver qualquer situação. A nossa dica número 2 é ser gentil não é mimar, tá? Se a gente não tem o conceito certo da gentileza, a gente acaba sendo permissivo. E a gente tende a achar que ser gentil é deixar a criança fazer o que ela quer, ser do jeito que ela quer. E isso não é verdade. A gente precisa que a criança entenda que ela tem que respeitar ela própria e respeitar a gente também. Então, a gentileza que a gente está querendo dizer nesse contexto de ser gentil e firme é, acima de tudo, saber validar o sentimento da criança. Saber dizer para ela, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está nervoso, mas aí vai o mais que a gente vai continuar falando. Então perceba, gente, que ser gentil não é ser permissivo, não é deixar qualquer coisa, mas aceitar que aquela situação pode ser difícil para a criança, validar aquele sentimento e tratar e buscar soluções a partir daí, sem recorrer à gritaria, sem recorrer à palmada, nada disso. A nossa dica número 3 é que firmeza não é desrespeito. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente vai falar com o nosso filho, a gente não é porque a gente tem que ser firme, é que a gente vai deixar com que ele nos desrespeite, que ele pegue e fale do jeito que ele quiser com a gente, que ele seja grosseiro com a gente, que ele seja violento com a gente. Isso não é legal e não funciona. Como é que você consegue ser firme com ele e manter o respeito com ele para que ele também aprenda com você o respeito? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, dessa maneira que você tá, a gente não consegue conversar. E você sai e deixa ele se acalmar primeiro antes de retornar. Você pode virar e falar assim, bom, daquela forma que você estava, não era respeitoso. Então a gente não vai conversar. Eu entendo que você está irritado. Eu entendo que nesse momento você está muito nervoso. Então a gente vai esperar se acalmar, porque você não pode ser desrespeitoso comigo como eu não sou desrespeitosa com você. Gente, vocês estão ouvindo barulho? Então, não se assustem com o barulho. É que hoje é dia de arrumação aqui em casa e de vez em quando vocês vão escutar uns barulhos, tá bom? Mas a gente segue em frente. A nossa dica número 4 é criança irritada não resolve. Pessoal, se o seu filho tá ali irritado, tá bravo, e você já entendeu que você precisa legitimar o direito dele de estar irritado, bravo, por mais que você eventualmente ache que aquilo não faz sentido, é a emoção que ele está sentindo, e ele precisa saber que você reconhece essa emoção, então não ignora, não briga pelo direito dele de ficar irritado e tal. Mas se ele está irritado, não vai adiantar bater ali a DR, sabe? Vamos lá bater um papo para resolver? Não vai adiantar. Você precisa primeiro acalmar a criança. E um jeito de acalmar a criança é recorrer à brincadeira. Usar a brincadeira como distrator, que os psicólogos fazem, né? Falam, distrair a criança com a brincadeira. A gente vai deixar aqui para você também uma dica de um vídeo em que a gente fala sobre os passos para conseguir acalmar uma criança. Vai lá ver esse vídeo, exatamente. Porque se a criança, então, se acalma e você vai tentar resolver a situação com ela quando ela já está mais calma, fica muito mais fácil. E vale para você, né, gente? Aquele conselho de adulto que uma vez eu tive quando eu já era adulta e nunca mais eu esqueci. Não responde aquele e-mail quando você estiver irritada. Espera, vai embora, resolve no dia seguinte. Porque se você estiver irritado, você vai falar besteira e vai ficar no meio, não é, Paty? Isso serve para e-mail, para rede social, para telefone, para tudo. Eu fui WhatsApp da família. Eu fui aprender isso quando adulta. Tipo, não, vamos começar a agir com os nossos filhos desse jeito. Deixa ele se acalmar e aí você estabelece o combinado, a consequência e vai entender por que ele agiu daquele jeito para poder conversar. Tá bom? Combinado? Beleza. A nossa dica número 5 é estabeleçam combinados juntos.
Os cientistas também já comprovaram, já disseram, os psicólogos, psicanalistas, o quanto é importante que a criança se sinta pertencente àquilo que ela é responsável. Então, se você chama o seu filho e vocês decidem juntos, e vamos lá, a criança mesmo pequena já consegue sim estabelecer combinados juntos com você. A hora de ir tomar banho, o momento de parar de mexer num videogame, se ele já joga videogame, o momento de fazer as atividades da escola, quando tem atividades da escola, o momento de ajudar em casa, todos esses combinados, quando você chama o seu filho para estabelecer junto, não vem aquela coisa de cima para baixo, só da gente, adulto, que fala. Então, e nesse momento do combinado, vamos lá, nós temos duas orelhas, dois ouvidos. Então, aproveita para escutar a opinião do seu filho e respeitar e colocar a opinião do seu filho nesse combinado. Dessa forma, para ele vai ser muito mais fácil cumprir o combinado, porque, afinal de contas, foi ele também que fez, e não veio só uma ordem de cima para obedecer. E você sabe que a Jenny Nelson fala para a gente fazer isso com criança desde pequena, né? Desde 3, 4 anos. Tem a disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos. Tem a disciplina, tem as variações de disciplina positiva, mas eu ia comentar que eu faço esse papo aqui em casa há um tempo, e é engraçado que hoje em dia, quando a gente está falando de algum combinado assim, a Gabriela já vem, mamãe, me fala, quais são as minhas opções? E aí, desde que eu dei para ela opções, você vai ter que, ela quer fazer alguma coisa, e eu quero que ela pare, então, mamãe, quais são as minhas opções? Ó, você pode fazer tal coisa até tal hora, ou fazer tal coisa até, né? E aí ela vai e ela escolhe uma das opções, então ela é a primeira a falar, mãe, quais são as minhas opções? E pronto, a gente resolve. É maravilhoso isso. É super legal. Em casa, assim, os meus filhos foram para a escola, para a escolinha desde pequenininhos, né? Eles foram para o berçário, para a creche. E lá no berçário, com 1 ano e meio, eles já faziam os combinados. Com certeza. E as pessoas participavam. E aqui em casa também super funciona. É só trazer para casa isso, né? Exatamente. Isso que a Paty falou, gente, é muito importante. A gente dá opções para os nossos filhos. Porque quando a gente abre demais, o que você quer? O que você quer é muito amplo. Ele pode falar, eu quero um elefante cor-de-rosa. E aí, né? Então, sempre dê 2 ou 3 opções para que ele possa escolher dentro de um. Exatamente. E ele vai se sentir participando da escolha. E aí a Gabriela, quando vê a opção, mas eu não gostei, filha, desculpa. São essas as opções que tem. Aí ela escolhe. É genial. A nossa dica número 6 é: errou, ajuda a resolver. O que a gente quer dizer com isso, gente? Por mais combinados que a gente faça, em algum momento, seja até por irritação, quer que seja, a criança não cumpre aquilo que foi combinado. Pode ter sido esquecimento, pode ter sido uma irritação, uma forma de rebeldia, pode ter sido o que for. Se acontecer da criança não cumprir o combinado, você continua mantendo a sua atitude respeitosa, a sua gentileza e a firmeza. E aí tem 2 questões para você fazer. Primeiro, vir para a criança, chamar ela para conversa, para dizer, olha a consequência do que você fez, para ela perceber o que aconteceu. E segundo, poxa, eu entendi que você estava irritado, você fez isso, mas agora, como resolve? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Qual é a sua sugestão para a gente conseguir resolver isso? E o que você vai fazer para resolver? Então, outro exemplo assim, bobo, né? Bem simples, de atitude simples. Quando a minha filha está muito irritada, ela tem 6 anos. Quando ela está muito irritada, e eu falo para ela assim, Gabi, a gente não vai chegar em lugar nenhum com essa conversa, porque você está me deixando triste, e a gente precisa encontrar outro caminho. Ela, tá bom, mamãe, vamos pensar de outro jeito. Então, a gente consegue, por causa do respeito, buscar uma solução. E as coisas que são pequenas, gente, tipo, derrubou coisa no chão, sujou alguma coisa. Às vezes a gente transforma em gritaria, né, Paty? Coisas que gigante, assim. Né? E a criança derrubou sem querer. Então, assim, a Gabriela também, quando derruba alguma coisa, derrubou leite no chão, eu já olho para ela assim, filha, resolve. E ela vai lá e pega. Eu não fico, meu Deus, você é uma descuidada, desajeitada, não sei o quê. Ela já vai lá, pega o papel toalha e volta e resolve. Porque chamar ela desajeitada só vai afetar a autoestima, ela não fez por querer, e não vai resolver a situação que o chão vai estar sujo, né? Então, errou, passou do limite, envolve a criança para ela poder entender o que aconteceu, entender a repercussão daquilo, que nem eu falei, está deixando a mamãe chateada, vamos pensar numa outra solução, e se envolver concretamente na solução. Só um parênteses, gente, isso tem tudo a ver com a Patrícia falou. Eu gosto de destacar palavrinhas, né? Palavrinha é consequência. Quando a gente chama a criança para resolver, ela tem que resolver em cima da consequência daquilo que ela fez, e não uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, né? A criança derrubou o leite e fica 3 dias sem jogar no videogame. Não é direta a consequência, você não faz uma linha de pensamento.
momento, né? Então, consequência é a palavra na hora de resolver. E a nossa última, 7ª dica, treinei para fazer 7. Use frases respeitosas. Piada interna. Piada interna, né? E só para quem conhece a gente que vai saber. Use frases respeitosas. Então, assim, eu não vou ficar aqui listando muitas frases, até porque lá na nossa descrição, num dos nossos links, você vai encontrar sugestões de frases que são respeitosas. Mas o que é isso, gente? Em resumo, vamos lá, se você cometeu um erro no seu trabalho, qualquer que seja, vem o seu chefe e fala assim, você é um não sei o que, como é que você consegue ser incompetente? Né? Vamos lá, como é que você se sente? Péssimo. É muito ruim essa sensação. Por que você, então, vai fazer isso com o seu filho? Só porque é seu filho, você tem o direito de chegar... Eu preciso falar aquela frase de Nelson, assim, da onde a gente tirou da cabeça que para uma criança se comportar melhor, você precisa fazer ela se sentir pior. É genial essa frase. Da onde que a gente acha que eu vou fazer ela se sentir pior, se sentir mal, com a autoestima baixa, aí ela vai se comportar bem. A gente não faz isso como adulto, Exatamente. gente. Então, assim, use frases respeitosas na hora que você for falar com o seu filho. Simples assim, porque também depois ele vai usar esse exemplo com você e com os outros, não é? Ele vai aprender a usar frases respeitosas com os outros. Eu falei que as dicas das frases iam estar aqui embaixo, tem mais aqui embaixo, mas eu vou dar dois exemplos para você. Pra ficar etéreo aí, porque você pode ficar achando que não sabe o que é. Não sabe o que é, exatamente. Então vamos lá. Você pode, por exemplo, dizer para uma criança, briga entre irmãos, que tem aqui em casa, aí é ótimo, aí todo mundo quer falar, eu fiz aquele, foi ele. Eu falei assim, então, já você vai ter o seu tempo de falar. Você pode esperar um pouquinho. Pronto, em vez de fica quieto, espera, deixa o irmão falar. Não precisa. Já você vai ter o seu tempo de falar. Essa é uma frase. A outra frase é, eu sei que você consegue fazer isso sem me tratar mal. Ou, eu sei que você consegue resolver essa situação com seu irmão sem tratá-lo mal, sem gritar com ele. É uma frase respeitosa que você, ao mesmo tempo, é firme, porque você está chamando atenção, você não está simplesmente deixando passar, mas você fala de um jeito respeitoso. Gente, a gente podia passar dias falando desse assunto, né? Eu até peguei aqui o meu livro para mostrar para vocês, acha a câmera. Olha o tanto de marcação que tem aqui, só em um dos livros de disciplina positiva, e o tanto de coisa que a gente... As páginas, Paty, veja a quantidade de risco. Todas riscadas, as minhas também são assim. Exatamente, só que assim, olha só, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu ouvi sobre essas estratégias pela primeira vez, frase respeitosa, como assim, né? Para mim teve muita coisa que foi novidade. Tomara que para você não seja, mas se foi novidade, o que a gente colocou aqui, entenda o seguinte, mudar vai requerer prática, tá? Você praticando vai ter dia que você não vai conseguir, você vai lembrar, ela falou para falar outra coisa, não tem problema, não se culpa, tenta de novo no dia seguinte, tá bom? Quando você puder, você acerta, mas quanto mais você praticar, mais você vai conseguir e mais você vai poder ter essa atitude gentil e firme que volta com uma relação maravilhosa com a criança. Ela devolve para você respeito, devolve para você resultado e você não precisa ter uma casa gritante, uma casa de punição por conta disso, tá bom? Então, a gente colocou essas dicas por aqui, a gente para aqui, você vai praticar um bocado, mas a gente vai deixar também um outro vídeo para continuar esse assunto que a gente gosta, né, Paty? Que é, que tipo de pai ou mãe você é? Bora refletir sobre isso? Tchau!